que vem de cima, dizendo para nós, para eles, para a nossa igreja: atenção e cuidado. Devem ser dadas as produções vendidas nas lojas da propriedade da igreja, para que reflitam os valores musicais. Eu vou ler o 5º agora. Veja aqui. Isso aqui é pesado. As músicas apresentadas nas rádios e TVs de propriedade da igreja devem o quê? Refletir também nossos valores musicais. Elas possuem influência destacada, formam a cultura musical da igreja e se tornam uma referência musical da igreja para os ouvintes telespectadores. Recomendação da divisão que veio da Conferência Geral, está aqui nesse livrinho, falando que a música nas nossas instituições deve ser um paradigma, que não se deve vender músicas não devidas, impróprias nas nossas lojas de propriedade da igreja, e que a rádio e TVs também devem cuidar com a música. Estamos fazendo isto. É isso que os irmãos veem. É isso que está acontecendo na igreja. Temos orientação do Espírito de Profecia e temos orientação da organização, mas não estamos fazendo nada, irmãos. Isso aqui não tem valor nenhum porque não praticamos. Nós sabemos o que é certo, mas na hora de fazer, não fazemos. O que eu vou fazer com isso? Vou rasgar todo? E agora, irmãos? Bom, isso foi o que a irmã White falou. Eu quero ver na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Você quer ver? Então abra aqui, Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Diz assim: o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Bom, aqui está o princípio, e aqui inclui tudo. Está claro, fazer separação entre o sagrado e o profano. Ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Discernir entre o imundo e o limpo. Sabemos, nós somos seres inteligentes, sabemos ou não fazer a diferença entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom para a igreja e o que não é bom. Dessa música que está por aí afora, desse evangelho gospel que eu já disse, que é um engodo do diabo, e está dentro da nossa igreja. E aqui está dizendo disso, quem escreveu a nossa lição, que a nossa igreja está de tal maneira que não faz diferença mais entre as outras igrejas. Tem mais uma outra passagem aqui, em Amós. Amós capítulo 3, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, 23. Enquanto eu vou ler aqui, vou pedir, me acha aqui Amós, aqui nessa nova tradução. Amós 5, 23. Aqui diz assim, na minha Bíblia, né? Na minha Bíblia, que me acompanha há mais de muitos anos. Afasta de mim o estrépito. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Ora, o que eu entendo por essa palavra estrépito? Afasta do estrépito. Para aí. Então eu vou ler da linguagem de hoje. Aqui está dizendo o seguinte:
Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música das harpas. Mas a harpa é um instrumento tão bonito, né, doutor? Depende do que está tocando, como é que está tocando, né? Afasta de mim o barulho das suas canções. A Bíblia não vai especificar como a irmã White e nós fazemos aqui, mas está claro. O que nós estamos fazendo aqui não se encontrava na igreja. Há muitos que não sabem muito bem, quando fala templo de Jerusalém, no templo, faz isso, faz aquilo. Olha aqui. Não existia música no santuário. Já não estou falando se é desse ou daquele jeito, não. Não existia música no santuário. Não existia música no templo. Não existia música nas sinagogas. Não se cantava nas sinagogas. O problema com o templo é que o templo de Jerusalém, o templo é um complexo. Tinha várias repartições ali. O templo era um complexo muito grande. Tinha os pátios dos gentios, dos estrangeiros, das mulheres. Mas lá no santuário, lá dentro, aquele que Deus deu um modelo lá, não se cantava lá dentro. Nas sinagogas não se cantavam. Espera um pouco, pastor. Vamos com calma. Parece que o senhor está aí fora do... Nós estamos vivendo numa nova era. Nós temos que levar em consideração a cultura. O tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, deixa eu perguntar aos irmãos. Que tal se disséssemos a adventistas europeus que aqui no Brasil nós adoramos a Deus ao som do samba, do frevo, do forró, do pagode, do axé? Será que o adventista europeu vai entender isso? Esses são os verdadeiros ritmos da cultura brasileira. E não o rock, o blues, o jazz, o swing da música gospel, que nós estamos ouvindo e ouvindo por aí afora e dentro da nossa igreja. Cultura, temos que considerar a cultura e o tempo que estamos vivendo. O que você vai fazer com a Bíblia? O que você vai fazer com a Bíblia? O que nós vamos fazer com a Bíblia? Irmãos, essa Bíblia aqui, essa que eu tenho, irmãos, que vocês têm aí, essa Bíblia aqui, é milenar. E além de ser milenar, ela ainda é oriental. Cheio de cultura. E agora? Precisa ter equilíbrio. De que maneira? Se a nossa Bíblia está cheia de cultura milenar oriental, e ainda mais, e os livros da irmã White? E os livros de Ellen White, que o ano que vem vão completar 100 anos que ela faleceu. E aqui está cheio de cultura e americana. E alguém vem me dizer, se a irmã White nascesse na África, ela ia escrever isso diferente. Então, vocês estão brincando.
cultura, equilíbrio com cultura, com isso que nós vemos por aí. Irmãos, nada desse negócio de equilíbrio. O Deus que eu adoro, o Deus que esta igreja adventista adora, é independente da cultura, independente do tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O problema, sabe qual que é? O problema é que a igreja quer se tornar como o mundo, quer se tornar como o mundo, com a desculpa de trazer o mundo para dentro da igreja. Mas com isso ela está fazendo o quê? Ela está se mundanizando. Secularizando. Kenneth Wood, quem foi ele? Diretor do Centro Ellen G. White por 28 anos. Olha aqui o que ele disse. Não sou eu, é ele que está dizendo. É melhor que os não regenerados. Olha isto aí. É melhor que os não regenerados permaneçam fora da igreja. Até quando? Até que se submetam aos princípios da igreja. Do que ela, a igreja, se tornar semelhante ao mundo, alistando como membros aqueles que desejam trazer suas normas, seus costumes e seus gostos para dentro da igreja. É melhor que fique lá fora. Para trazer os de fora para cá, você se mete essa música aí no meio. E o que ele está dizendo aí? Que eles fiquem lá fora até que eles realmente se convertam, depois vêm para a igreja. Por quê? Porque se eles vêm para cá com toda essa bagagem que estão trazendo lá de fora para cá, e nós estamos fazendo isso aí, aceitamos, daqui a um bocadinho a igreja, é isso mesmo. Não faz diferença entre uma igreja e outra. Ted Wilson, o presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele falando para a América do Sul, ele disse o seguinte, isso aí foi por ocasião dessa semana aí de jejum e oração. Ele diz o seguinte: o avanço do mundanismo em muitas de nossas igrejas é alarmante. É alarmante. O quê? O mundo entrando na igreja. Nós devemos ter equilíbrio. É verdade. Mas equilíbrio em quê? Equilíbrio entre o sacro e o profano. Equilíbrio entre o assim diz o Senhor e o coração enganoso do homem. Que comunhão existe entre as trevas e a luz? Equilíbrio entre as nossas convicções pessoais e a orientação divina? Irmãos, salvação não é questão de equilíbrio. Salvação é uma questão de fé e santificação. O que nós devemos fazer então, depois de tudo que nós falamos aqui e apresentamos e mostramos aqui? A canção diz, sabe, irmão, o que vai acontecer? Vocês vão sair aqui e vão esquecer tudo que eu falei, só vão lembrar que eu rasguei os livros. Eu sei disso. E depois vai ficar condenando por aí afora.
Moisés, quando desceu lá do Monte Sinai com as tábuas da lei, e ele chegou, quando chegou lá perto, o que o povo estava fazendo? Adorando o bezerro. Qual foi a atitude de Moisés? O que ele pegou aquelas tábuas, o que ele fez? Jogou no chão e quebrou as tábuas dos mandamentos de Deus. Ele ficou tão angustiado, tão irado, uma ira santa, que ele jogou aqui no chão e quebrou todas as pedras. Quebrou os mandamentos, as pedras, meu irmão. O que Deus fez com ele? Moisés, não se preocupe, Moisés. Sobe aqui, vem cá, traga outras pedras. E Deus escreveu outra vez os 10 mandamentos. Moisés, faça isto. E ele fez. E aquele povo que estava ali embaixo, que levou a ira de Moisés, quebraram as tábuas da lei de Deus. Somente 2 entraram na terra prometida. E Moisés está nos céus hoje. Diante de tudo isso que nós falamos aqui com os irmãos, o que nós temos que fazer? Não tem dúvida, eu sei fazer, dizer e sei. Mas eu vou deixar que a irmã White fala o que nós temos que fazer. E eu acho que ela está certíssima. E foi por Deus que ela falou isso. Isso, vem cá você, meu secretário. Isso, vem cá. Segura aí com a gente. Você quer que eu leia? Você vai ler aqui. Olha aqui. É o capítulo inteiro. Por isso não dizer que eu tirei do contexto. É o capítulo inteiro que a irmã White está falando sobre música, vários fatores que afetam a música, como é que um programa de cântico deve ser dirigido, a atração da voz humana, o coral de congregação cantando, como se aproximar os serviços de som, a música, o valor aceitar a música como uma ajuda, etc. As qualidades da boa música, e vem mostrando, e depois ela fala aqui sobre a música de mau uso. E ele vai ler para nós aqui o que ela diz a respeito disso. Em inglês? Problema seu. O senhor traduz. Não. There is a work to be done in clearing away the rubbish which has been brought in the church. Agora traduz. Traduz agora. Vamos traduzir. Então, me ajuda aqui. There is a work to be done. Há uma obra a ser feita. Em clareza. Em limpar, em clarificar, em limpar o caminho de rubbish. Rubbish. Não sabe o que é essa palavra? Rubbish. Essa é uma palavra em inglês usada no tempo da irmã White para lixo. Lixo. Hoje se usa a palavra trash. Trash. Né? Mas a irmã White usou a palavra rubbish, o qual deve ser tirar esse lixo que foi que entrou dentro da igreja. Sim. Então corrige lá no seu conflito, no seu evangelismo, na página 512. O que nós temos que fazer? Tirar o quê? Lixo de dentro da igreja. Que entrou dentro da igreja. O que é esse lixo aqui? Que lixo é esse que ela está falando? Música. É que música. Música na igreja. Irmãos, isso é um lixo. O que nós podemos resolver? O problema da igreja é tirar esse lixo da igreja. Obrigado. Eu fiz questão de trazer ele no original aqui, porque não é possível. Nós não podemos esconder isso, tirar o lixo que está dentro da igreja. Não sou eu que estou dizendo, quem está chamando esse tipo de música que temos aí,
Estava mais no tempo de uma rocha. Já, meu irmão, o jazz já começou lá no tempo de uma rocha. Já tinha conhecimento disso. E isso vem crescendo e aumentando mais até chegar ao ponto que nós estamos hoje, que é realmente um lixo. Nós temos que tirar da igreja. Quem é que deve tirar esse lixo de dentro da igreja? Eu podia responder. Eu tenho condições para isso e vivência para isso. Porque eu quase nasci na igreja. Em 1945, eu fui batizado. Nessa igreja, eu fui batizado em 1945 pelo pastor João Bem, aquele que comprou o UNASP. Ele que me batizou. De 45 para cá, 70 anos. 70 anos que eu estou vendo o histórico, o caminhar da igreja adventista. E eu me sinto muito chocado, irmãos, pelo que eu estou vendo dentro da igreja. E eu queria que os nossos irmãos, que a igreja acordasse. E eu vou ler aqui, eu podia resolver isso. Eu podia dar orientação, mas eu vou deixar aqui que alguém fale em meu lugar. Se quiser achar ruim, ache ruim com ele. O nome dele é esse mesmo aí, Kenneth Wood. 28 anos lá no White State. Ele diz o seguinte: tornar-se-á a música do mundo a música da igreja? Ele faz essa pergunta. Ele está perguntando: tornar-se-á a música do mundo a música da igreja? E ele mesmo responde. É ele que responde, não sou eu não. Ele diz assim: a resposta cabe aos responsáveis pela liderança da igreja. A resposta cabe a quem? Quem é o responsável? A liderança da igreja. Deixa eu ver aqui. A resposta cabe aos responsáveis pela liderança da igreja nestes tempos solenes. E aos que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quem é que é o responsável para fazer essa limpeza, tirar o lixo da igreja? Quem é? Liderança da igreja. Quem é a liderança da igreja? É a conferência geral, é a divisão, é a união social. Não, irmãos. A organização é da igreja. Não é a igreja que é da organização, não. A organização é da igreja. E quem é que tem que fazer limpeza da igreja? É a sua liderança. Esse aqui é um parênteses que não estava no script, mas vou dizer. A reforma, nunca, reforma alguma, vem de cima para baixo. Entenderam o que eu quero dizer? É a liderança da igreja. E o que nós temos que fazer? Acordar. Acorda, irmãos. Não vamos permitir que a igreja nossa, essa igreja que eu amo de coração, que eu dei a vida por ela, siga o caminho que está seguindo. E mais do que ninguém, nem vocês todos juntos aqui e o mundo todo junto, tem mais capacidade do que o diabo saber a maneira como desviar esta igreja do seu caminho. É a música. Ele é o maestro de tudo isso. E ele sabe que é a maneira fácil de entrar na igreja adventista, e ele está dando gargalhada hoje, é através da música. E nós estamos dormindo em berços plácidos. É assim, que pena. Acorda, irmãos.
Vamos acordar. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós. Olha para a nossa igreja. Ajuda, Senhor Deus, que possamos despertar antes que seja tarde demais. Que nós temos que fazer hoje o que deve ser feito para não chorar amanhã. Que a nossa música no culto seja para a tua honra e para a tua glória. Perdoa-nos, Senhor, se não temos feito o melhor com a nossa música no culto, para te adorar em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.